através dessa live, através da vida da pastora Cássia. Outrora eu já assisti, né, na Culto na Roça, o testemunho da pastora Cássia. E nossa, assim, eu assisto todos os testemunhos, né, ali da Culto na Roça. E deixa estar que o pastor Hélio fez indicação da pastora Cássia para estar aqui com a gente, e ela prontamente, né, ela aceitou o convite, e graças a Deus estamos aí, né, e eu creio que essa live de hoje vai ser bênção. Eu creio que Deus vai falar com você tanto quanto Ele tem falado conosco nesses dias, né. Ontem nós ouvimos aqui o testemunho da pastora Audiceia, que trouxe para nós aqui um testemunho de quando ela foi lá para os índios, como eu falei para vocês, eu tinha até comentado com alguns irmãos sobre isso, né? E para vocês verem, né, que bênção, imagina você chegar no meio de uma tribo canibal e você ter que orar por alguém que está lá quase morrendo, e se o teu Deus não fizer um milagre, né, sujeito você virar carne de panela, né? Então é complicado, né? É complicado, mas foi bênção de Deus, foi bênção, né? Ouvi o testemunho, eles têm muitos testemunhos. Nós vamos estar, irmã Caliane, seja bem-vinda em nome de Jesus, Lívia, seja bem-vinda em nome de Jesus, e nós vamos estar indo dia 29 de junho para Curitiba, Paraná, para uma ação beneficente, né? O meu esposo, ele tem uma barbearia e eles vão fazer uma ação, né? Uma ação que a gente possa estar lá fazendo uns cortes de cabelo lá pro pessoal, né? Tem que ter garra e tem que ter coragem para fazer a obra, muita e muita oração. Muita oração, por quê? Se você não tiver oração, você não sai do lugar. Você não sai do lugar, né? E eu sempre falo, né, a obra de Deus, ele nos usa como instrumento nas suas mãos, mas nós temos que nos colocar, e nós temos que buscar, e nós temos que cada vez mais nos dispor na vontade de Deus, porque senão não vai. Você pode, imagina você ir para o meio de uma tribo de índios canibais, e a pessoa virar para você e falar assim, ó, já orei, já busquei por todos os meus deuses, e ele está doente com malária, está morrendo. Se o teu Deus curar, tu pode entrar aqui. Agora, se o teu Deus não curar, e 15 dias atrás eles tinham matado uma missionária, né, antes deles. Então, não dá para ir despreparado para o campo de batalha. É o que eu falo, tem que ir munido de oração, de jejum, de consagração, de leitura da Bíblia, porque senão não vai, né? Não vai. Ó, a irmã Thaís está dizendo aqui que estava desviada uns 3 meses atrás, e através de uma live que ela fez, e Deus usou ela para falar comigo. Olha aí, ó, tá vendo? Olha que bênção, tá vendo, gente? Através das lives. E aqui também, gente, através das lives, Deus tem curado, Deus tem abençoado, né? Louvado seja Deus. Pastora Cássia, cadê você, pastora Cássia? Que eu já te mandei convite. Não tá chegando aí para ti, amada? Vou enviar de novo, é só tu aceitar aí, tá? Então, estamos... É essa batalha sempre, gente, que a gente traz uma pessoa, que a gente vai trazendo alguém de fora, aí a gente tem bastante batalha, né? Mas a gente vence. Paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, pastora, tudo bem? Ô, mulher de Deus, não tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver. Agora sim. Tava com instabilidade aqui na internet, mas acredito que vai dar certo. Vai sim, em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe a sua vida. Desde já eu quero agradecer o carinho de estar aqui com a gente, de participar dessa live.
né? Uma indicação, mais que super indicação do pastor Hélio e da pastora Adriana, né? Amém. Eles têm indicado algumas pessoas aqui pra gente, tem sido bênção de Deus. Maravilha. E eu estava falando aqui pro pessoal, eu assisti há uns 3 meses atrás, eu assisti um testemunho seu no Culto na Roça, porque eu assisto lá os testemunhos, eu acompanho, né? E, Sim, e bênção de Deus, assim, ouvindo o seu testemunho, vendo o que Deus fez na sua vida, né? Ver que você nasceu num lar cristão, mas depois deu uma voltinha, né? Mas sim. eu vou deixar para você dar uma pincelada e relatar para nós, porque não dá para ficar dando spoiler para esse povo, né? E tem que ouvir direto da pessoa que passou, né? Que vivenciou tudo isso, né? Pastora Sim. Cássia, fala para nós, né? Quem é a pastora Cássia? Fala um pouquinho de ti. E como o nosso espaço aqui, o nosso tempo é um pouquinho curto, mas ele vai até 12h55. Então, você pode trazer para a gente um pouquinho do teu testemunho, trazer uma palavra para a gente. Faz aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Deixa Deus te usar e nós estamos aqui com os nossos ouvidos audíveis. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você iniciar fazendo uma oração para todos nós. Pastora, deixa eu só te falar, eu não tô conseguindo te ver. Será por quê? É por causa da conexão, Ah, tá. Não, tá tá? tudo bem. Tá bom. Vamos começar a orar, então? Pode Deus, começar. em nome de Jesus, nós te damos graça por esse momento. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa live. Meu Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela vida da missionária Flávia. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, eu sei que o Senhor já está presente, mas que o Senhor venha manifestar com o teu poder, com a tua graça, que tudo venha ser feito para a glória e honra do teu santo nome. Assim nós te pedimos e te apresentamos este momento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode ficar à vontade. Eu ia falar para você sair e entrar de novo, mas pode ser que a sua conexão pode, como ela está instável, você não conseguir, de repente, entrar de primeira, né? Será que. Eu tô numa rede Wi-Fi, eu não sei por que ficou assim. Você Ah, quer que eu saia? Deixa eu ver aqui como é que faz. você quer sair e entrar? Pode ser. Deixa eu sair. Sai que eu te chamo de novo. Tá bom. Eita, Glória, o povo, vocês vão orando aí, viu? Porque é assim mesmo. Tem dia que eu não vejo a pessoa do outro lado, a pessoa não me vê, a pessoa não me escuta, não escuta a pessoa, é assim mesmo. Mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Vamos lá que vai dar certo agora. Vamos chamar a existência de Deus aqui, vai dar certo em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E agora? Não, ainda não. Então, Mas tá então, tudo não tem bem. problema. Mas assim, se você consegue me ouvir, é o que importa, né? Depois ele vai salvar com nós duas aqui. Mas fala para nós um pouquinho quem é a pastora Cássia. Eu vi que a pastora Cássia também faz parte de uma banda que chama Banda dos Últimos Tempos, é isso, pastora? Isso, é uma equipe de louvor que a gente vem já há algum tempo aí fazendo a obra de Deus, onde é composta pelo meu esposo e pelo meu filho. Meu filho de 15 anos, ele toca bateria, meu esposo ele toca teclado, a guitarra. E a gente veio aí nessa caminhada. Ele desde pequenininho, acho que com seus 8 anos, 5 anos, o meu filho mais velho já fazia parte, sabe, Isso. dessa equipe de louvor. E a gente sai para pregar, ministrar a palavra, louvar ao nome do Senhor Jesus, e Deus tem feito grandes maravilhas através do nome dele. Que bênção. Então agora você pode falar à vontade quem é você e deixa Deus te usar. Sim, meus irmãos, meu nome é Cássia, como já foi falado, tenho 30 anos de idade. E conforme a missionária disse sobre o meu testemunho que ela viu ali um pouquinho no culto na roça, eu cresci, né? Cresci até os meus 13 anos, até os meus 12 anos. Eu cresci na casa do Senhor, mas porém
Eu não conhecia ainda Jesus Cristo, não conhecia o Espírito Santo, nunca tinha tido uma experiência. E daí eu fui morar com a minha avó, e de lá, daquele momento para lá, foi só uma experiência muito difícil, muito ruim que eu tive, mas foi necessária para me conhecer o Espírito Santo, para mim saber quem era Jesus Cristo. E eu saí da casa do Senhor, saí da casa dos meus pais. E quando eu fui para o mundão, experimentei de tudo, da prostituição, da droga, da bebida. Eu cheguei a o mais profundo do lamaçal do pecado que eu puder te falar, foi lá que eu cheguei. Eu estava no fundo do poço, cheguei a ficar no fundo do poço. E aí, consequentemente, tive depressão, tive uma crise depressiva muito forte. Eu cheguei a pesar 40 quilos, uma crise depressiva. O tempo todo era desejo e tentativa para tirar a minha vida. Eu tentava suicídio porque eu não via saída. Eu não via esperança. Na situação que eu estava, eu não tinha para onde ir, eu não tinha quem pedir socorro. E a minha única esperança que eu via com os meus olhos carnais, porque ainda era cega, né? Ainda era cega no espírito. Então, a única saída, o que foi, meu amor? Tá bom, vai lá, aumenta só um pouquinho, gente, desculpa. É que eu tenho duas menininhas e elas achou por bem vir aqui me perguntar alguma coisa. Não, bem tranquilo. Mas voltando, eu não tinha saída, eu não tinha esperança. E a solução era essa. Era recorrer às drogas, à bebida, à tentativa de suicídio. Mas eu sempre lembrava daquele lugar que a minha mãe me levava quando era pequena, mas ainda assim eu não tinha tanto aquela missionária Flávia, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia somente aquela religião, sabe? Mas eu Sim. não conhecia Jesus. E naquele momento eu não via saída, por quê? Porque eu não achava que eu era digna de ser alcançada. Eu achava que eu não era digna de fato. Não era, mas não conhecia a graça, Sim. né? Não conhecia a graça. E sendo assim, eu comecei a ir para a igreja, isso depois de muitos anos, depois de muito tempo. Né? Eu comecei a ir para a igreja, e a forma que eu ia para a igreja era a seguinte, missionária Flávia. Eu ia num dia e 50 dias não, sabe? Nossa. E Eu só ia ia um dia só para visitar. Isso, e para mim eu tava fazendo a coisa certa, tudo novo, né? Não sabia geralmente o que fazer, era tudo novo. E aí eu aceitei, naquele dia eu reconciliava, aceitava Jesus, aí reconciliava com Jesus e tudo, chorava, e quem olhava pensava, nossa, amanhã ela vai estar aqui de novo, mas não estava. Vai Era estar uma no alma, Pentecoste. era uma Meu alma Deus. aprisionada, uma alma aprisionada, e é um processo, sabe? É É um verdade. processo. E aí eu cheguei às vezes de. Sabe por que eu tô. O Senhor me toca para falar isso? Porque tem pessoas que precisam saber e ouvir isso. Sim. Porque às vezes vai uma vez e É. parece que não funciona, sabe? Parece que é algo emocional. E é de Deus isso que você está falando, porque eu estou aqui ouvindo e lembrando de algumas pessoas que estão tendo essa atitude diante de Deus, sabe? Aí eu vou hoje, amanhã não, para quem ir para a igreja todo dia, né? Sim. É. E aí o que acontece? Geralmente, na primeira tentativa, algumas pessoas desistem, né? Aí, na segunda tentativa também, porque a gente espera, a gente que vem do mundão, que experimentou de tudo, que teve no fundo do poço, a gente é muito intenso nas É verdade. coisas. É verdade. Então, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente quer que essa transformação aconteça do dia para a noite, da mesma intensidade em que você se lançava para o pecado. É. E a verdade é que é o processo, e o processo que está nas nossas mãos. Por quê? Porque vai depender da minha renúncia, vai depender da minha entrega, vai depender daquilo que eu sou capaz, que eu estou sendo capaz de entregar para o altar, É né? verdade. Entregar para Deus.
E ali eu tive uma primeira experiência com Deus. Antes de eu ir reconciliar com o Senhor, eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência dentro de um quarto, estava 3 dias acordada, Ah, usando muita droga, usando cocaína. meu E Deus. eu tava numa situação que no início eu bebia, né? Eu bebia o álcool e precisava da cocaína. Tá bom, vai lá, meu amor. Eu, tá bom. Eu precisava da cocaína para mim para mim ficar ligada, acordada e tal. E eu cheguei numa situação que eu não precisava de festa, eu não precisava de amigos, eu não precisava de bebidas Nossa, para sentir, para sentir a necessidade de usar uma cocaína. meu E Deus. nisso eu, sem amigos, sem festa, porque no início, né, é aquela amizade você não tem coragem, mas sempre tem alguém que tá do seu lado que te coloca para fazer. E Oh, nem colocar para fazer, te influenciar, né? E você faz o que você sim. quiser. Você tá ali vulnerável, você faz. Enfim, eu tava dentro desse quarto, aprisionada. Já tinha 3 dias, meu coração, sabe, parecia que eu ia dar um trem, parecia que eu ia passar muito mal. Eu tava sentindo muito mal mesmo. E eu falei, não tem Nossa. mais jeito. Eu falei, Sim. Senhor, eu com um prato de cocaína na mão, eu levantei e ajoelhei e falei, Senhor, se o Senhor existe, na verdade não tinha ajoelhado ainda estava em pé orando. Eu falei, se o Senhor existe, se o Senhor existe, se o Senhor tem alguma coisa para fazer na minha vida, se ainda tem uma esperança, se o Senhor tá aí no céu olhando por mim e me enxergando aqui, Nossa. eu peço, Senhor, me liberta disso aqui porque eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer, não tem aonde recorrer. Me liberta. Se o Senhor, olha só, missionária, se o Senhor me libertar, aonde o Senhor me enviar, eu vou. Eita, agora, hein? Que desafio, hein? Olha, Eu não tinha noção, missionária. meu Deus. É, mas Deus já tinha propósito, né? Então, E uma eu falei, coisa veio trazer a outra, né? eu falei pra Deus, eu falei, se o Senhor me libertar aqui hoje, se o Senhor me libertar aqui. Porque eu já tinha tentado de tudo. E Nossa, não meu Deus. resolvia, né? Se o Senhor me libertar aqui hoje, onde o Senhor me enviar, eu vou. Onde o Senhor mandar eu ir, eu vou. E aí foi quando eu tive a primeira experiência com Deus. A Que primeira bênção. experiência foi quando eu caí no chão, assim, eu senti uma presença muito forte, uma glória muito forte. Uhum. E eu olhei, parece que os céus abriu, parece que o céu ficou aberto. Os céus abriu e ali eu caí no chão de joelho, Nossa. desce 2 anjos. Tem gente que não acredita nessas coisas, né? Que alguns falam, não acredita e tal. É, Mas até acontecer com você. é Até quando verdade. você tiver uma experiência. Então, se É, você fala essa live, não, pastor, eu não acredito. Não, ora, pede Deus uma experiência. Pede Deus é, uma experiência que eu tenho certeza que Ele vai te dar. Porque a palavra do Senhor fala que para nós clamar, que Ele vai trazer resposta e ainda vai mostrar coisas grandes ainda que Ele não fez, com né? certeza. Sobre nós vamos fazer. Então, ali eu tive uma experiência com Deus que eu vi 2 anjos literalmente descendo. Só que eu não estava vendo com os olhos espirituais. Ou melhor dizendo, reformulando, com os olhos carnais. Porque meu rosto estava caído, eu não tinha força para levantar. Meu Meu Deus, rosto estava caído tremendo. no chão, minha testa no chão. Um choro que eu não sei te explicar. Um choro que, sabe quando é um choro assim de dentro, que você não. Um negócio que você chega a urrar, você não sabe explicar. Então, ali, aqueles 2 anjos vêm do meu lado. Quando esses 2 anjos vêm do meu lado, passa alguns minutos eu ali no chão, que o céu se fecha de novo e aqueles anjos faz assim, sobe, faz tipo num raio, volta. E eu Sim, levanto e eu não tenho mais nenhum sintoma. De 3 dias que eu olha só. tava acordada na droga, eu não tenho mais nenhum sintoma. Meu Mas nenhum Deus. sintoma. Que Eu sei, bênção, meu Deus. Deus é eu tremendo, hein? sei isso. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo aqui que às vezes tem um amigo, tem um familiar, ou o esposo, ou a esposa, que às vezes foi viciado ou está viciado na Uhum. droga. Qual for a droga, ainda tem esperança. Gente, tem esperança? Tem, tem. Tem esperança. Deus faz milagre. Deus traz a cura. Tem pessoas que vai precisar passar por uma casa de recuperação.
E tá tudo bem, e tá tudo bem se esse for o processo para aquela pessoa. Uhum. Mas não, a mensagem que eu já quero deixar para alguém, não desista, não desista de orar. Talvez, porque é muito difícil você lidar com alguém com adicto, é muito difícil. É Então, verdade. talvez o que o Senhor quer é que não é no muito falar, não é no muito falar que você vai ser ouvido. Às vezes nós precisamos levar para o joelho, levar para a oração e não deixar de orar, não deixar de ter a esperança no coração que Deus ele pode fazer, porque realmente Deus faz. Quem me conheceu no passado e me conhece hoje sabe do que Deus fez na minha vida. Eu tenho ovelha lá na nossa igreja que fala assim, pastora, como me conheceu no passado, fala, eu sei que eu vou mudar, porque eu olho para a senhora, eu olho para a É, senhora, sei que vai ter mudança, porque aconteceu isso na sua vida. é Então, verdade. o Senhor me deu essa experiência para alcançar outras vidas. Naquele momento que eu levanto, eu não tenho mais nenhum sintoma, meu coração não dói, minha cabeça não dói, o corpo não dói, eu não tô acelerada. E eu criei realmente que Deus tinha algo ali naquele momento que o Senhor fez algo instantâneo ali, me mostrou que Ele é Deus. Eita, glória. E foi a partir daí que começou, né? As minhas idas para a igreja. E nisso vai fazer 11 anos agora de libertação, vai fazer 11 anos de libertação, sem Que nenhum bênção. álcool na boca, sem nenhum um tipo de droga, nada, 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 nada. Para a glória de Deus, para a glória do Que Senhor Jesus. bênção, pastora. Que bênção, né? É o que eu sempre digo assim, existe sim a possibilidade de sair desse meio, dessa vida, né? As pessoas também, elas têm que ter um pouquinho também de vontade, de querer, Sim, de sim, acreditar em Deus. E com assim, certeza. realmente é abraçar Jesus. Muitas pessoas passam por aquele momento de abstinência, né? Tá ali, você teve o privilégio mas também olha a intensidade que você chegou, o nível que você chegou, de pedir Sim, para Deus para que Ele então fizesse algo por você, né? E eu acho que o que falta em algumas pessoas, assim, às vezes não é que é falta de fé, mas eu penso que a Bíblia diz, né, que às vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir, mas Deus até olha para quem não sabe orar, para quem não sabe pedir, mas Ele quer uma atitude da nossa parte, né? O nosso querer, o nosso primeiro passo de querer realmente que Ele faça algo, e além de querer, você fez algo que foi bem ousado, você se dispôs, né? E é isso que Deus espera de nós, né? Ele faz, não que Deus está barganhando com a gente, eu te liberto e você vive para mim. Não, Ele já nos fez livres lá na cruz do Calvário, mas a gente precisa dar um passo, chegar para Deus, para que a Bíblia fala, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, verdade. se você se achegar a Ele e Ele se achegar a vós, como a pastora fez, se achegou a Jesus naquele momento mais crítico da tua vida, onde, né, ninguém mais estava, né, sendo suficiente, nem mesmo a própria droga. Sim, Então, chegou naquele momento assim, não, agora sim, agora eu vou pegar esse vaso aí e vou transformar ele, quebrar, moer, e ele vai vir, né, já pronto para ser usado, né? E isso que sim, a pastora, esse testemunho é tremendo, pastora, porque eu ouvi o seu testemunho e, assim, eu me emociono com cada testemunho que eu escuto ali, né? Eu falo sempre pro pessoal aqui sobre o canal da pastora Esté lá no YouTube, e eu sempre falo assim, gente, tem testemunhos maravilhosos lá, impactantes, né? Esse testemunho seu, assim, é um testemunho impactante, porque eu conheço pessoas aqui da minha igreja que estão passando num processo de libertação e que, assim, as esposas sofrem, sim, né? E o marido, às vezes, até está lutando para ser liberto, mas não consegue, né? É difícil realmente, assim, para quem está lá fora e para pessoas que estão vindo para o evangelho agora, é um pouco difícil, é diferente, né? Para sim, quem estava na igreja e saiu, ainda tem mais ou menos uma noção. Mas para os isso. novos que vieram, por exemplo, é, sem conhecimento do evangelho, para eles chega a ser assustador, né?
Isso, é verdade, é verdade. Pastora missionária, deixa eu te falar. Enquanto a senhora está falando aí sobre a dificuldade, é uma sensação da gente estar querer saber o que tem que fazer, saber às vezes que não é para fazer. Você sabe que Uhum. não é, mas você chega numa limitação, num estágio onde você não consegue não fazer. Você sabe que está fazendo errado, você não quer Sim, fazer errado. sim. Porque o início não é assim, o início você quer fazer o errado, o início Uhum. você tá dando um passo para fazer aquilo. Não vem na sua boca sozinho, não. Você que pega e coloca para usar. Não vem no Sim, seu nariz assim. Só sim. que o final disso é amargo. Por quê? Porque É, agora você tem que tentar sair e é o verdade. que você é tão importante, porque tem que ter um primeiro passo. Tem. Tem que ter um primeiro passo. Do mesmo jeito que você deu o primeiro passo para entrar, depende de você também do primeiro passo para sair. É você que precisa reconhecer o reconhecimento, né? Reconhecer, Exatamente. eu preciso. Ah, fulano não conseguiu, tudo bem, mas eu vou conseguir. E é tão interessante porque eu tinha um filho pequeno, e eu não conseguia ficar perto dele. Eu não Nossa, conseguia ficar perto dele porque eu evitava de ir na casa da minha mãe porque ela estava ficando com ele para mim. sim. Ela ela criou ele nessa fase, porque eu não tinha condições, eu não tinha condições. E o que mais me doía é que eu evitava passar na rua da casa da minha mãe, eu evitava passar por perto, porque Nossa. eu sabia que se caso ele me visse, me ia me ver naquela situação, mas olha o tanto que o inimigo é sujo, colocar vergonha em você É, e é me verdade. vai anos de afastamento, né? E a mente Uhum. da criança, É e a verdade. mente do filho como que vai ficar, É, né? é verdade. E E aí tem uma palavra que o Senhor me deu, que está em Isaías no capítulo 40, que é quando o contexto desse capítulo é quando se dá num período em que os israelitas estavam prestes a serem libertos dos Uhum. babilônios. Nisso eles estavam prestes a serem Sim. libertos. E o Senhor, com a sua misericórdia, né, queria libertar os seus escolhidos. E eles Sim. estavam a caminho dessa fase. Porque existe também antes de você ser liberto, o Senhor ele te prepara para essa libertação. Ele começa a Exatamente. colocar pessoas, começa a colocar situações, né, É ao seu verdade. redor. Ele começa a colocar pessoas para ficar perto de você. O Senhor ele não vai te deixar sozinho e abandonado quando você quer uma libertação. É E verdade. Deus agora vai disponibilizar, no capítulo 40, ele vai disponibilizar um consolo para os É. israelitas. O Uhum. Senhor vai disponibilizar e vai falar para eles: eu vou libertar vocês. Eu vou libertar, mas antes o Senhor vai lembrar os israelitas de quem o Senhor é. Porque às vezes é tanto, é tanto tempo na escravidão como os israelitas. Não era 7 dias É, que eles estavam escravos em é cativeiro verdade. babilônico. É, Era é 70 verdade. anos. 70 anos de escravidão, ou seja, 70 anos sem esperança, Hum. 70 anos sem expectativa, 70 anos sem solução. E esse capítulo 40 foi um contexto preparado por Deus para preparar o povo para algo maior que ia acontecer, que era essa libertação. E, Tremendo. Meu e Deus. eu quero já dizer para a vida de alguém que ainda está, talvez não seja da droga, talvez seja algo na sua vida espiritual, às vezes é na vida sentimental, independente de qual seja o que você está passando. Que às vezes você está orando e não está vendo resultado, que às vezes você está buscando, mas ainda não obteve a resposta. Eu quero dizer para você que Deus ele está te preparando para algo maior que vai acontecer. Deus está te preparando para sustentar esse algo maior que ele vai te entregar. Porque 70 anos de escravidão, 70 anos em cativeiro, não são 10 dias, não. Ali, na sua mente, a sua mente já é uma mente diferente. Já é uma mente que às vezes vai circular somente na derrota. Isso que eu tô falando para alguém aqui, missionária, é algo Sim, muito sério, porque às vezes nós queremos receber tanto de Deus, é mas a verdade. nossa mente não está preparada.
É, A nossa é mente não verdade. está preparada para viver aquilo. Então, por isso que Uhum, existe essa antecipação de Deus. Primeiro, antes dele te entregar, ele vai te lembrar de quem ele é, é de quem verdade. ele é na sua vida. É verdade. Antes dele fazer para você, antes dele cumprir o que ele te prometeu, primeiro ele vai colocar a sua mente. Primeiro ele vai colocar os teus olhos. Ele vai abrir os teus olhos espirituais e vai te lembrar de quem Deus é. Porque uma pessoa com 70 anos de cativeiro vai ter esperança? Não, né? Meu Deus, você tem gente que tá 2, 3 anos, 1 ano, 2 anos, já tá desesperado. Imagina 70. 70 anos sem solução. Não vai Jesus. acreditar, não vai nem lembrar do poder de Deus, missionária. É Não vai nem verdade. lembrar. E a palavra, vai lá, meu amor. E a palavra do Senhor, tá bom. E a palavra do Senhor vai dizer que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se ele não divide a glória dele com ninguém, o que ele vai fazer por mim? O que ele vai fazer por mim se eu nem lembro? Se eu nem lembro que ele tem poder? E no É verdade. versículo, no versículo 22, Tremendo. ele vai dizer, no versículo 22, ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. E aqui no 22, 23, 24, 25, ele vai estar lembrando Israel de quem ele é. Que ele ainda é o Criador, que ele ainda é o onipotente, onipresente, que ele ainda tem o todo o Uhum, poder. Ele vai começar a uhum. lembrar o povo. É, Ele vai verdade. preparar o povo para algo maior. Aí olha o detalhe que vai entrar aqui no que a gente está falando. Olha o detalhe, no versículo 26. Levantai os vossos olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Olha só, no versículo 26, tem um detalhe muito interessante que nós estamos falando aqui agora. Levantai os vossos olhos e observai. Então, ainda Deus lembrando do poder, ainda Deus lembrando de quem Ele é, Ele vai dizer para o povo de Israel: levanta os teus olhos. Por que o Senhor manda levantar? É porque não estava em pé. O rosto estava cabisbaixo, a visão estava para baixo, a cabeça estava inclinada. Como que Deus faz com a cabeça inclinada? Como que Deus faz com os olhos que estão olhando somente para a terra, a visão somente terrena? Não tem jeito. É por isso que o Senhor está falando com alguém nessa live. Você quer muito que aconteça, mas você não quer o posicionamento. Posiciona, levanta os seus olhos, observe. Se ainda não veio o milagre, observe pelo menos o poder de Deus. É assim que Deus Glória está a Deus. falando com o povo de Israel. Aleluia. Você só quer Glória olhar a para Deus. um milagre? Não! Antes do milagre chegar, você precisa observar primeiro quem criou todas essas coisas. Porque quando você olha para o autor da criação, você não tem dúvida do que ele é capaz de fazer. Oh, glória! A sua Deus onipotência maravilhoso. é tão real. Aleluia. A sua onipotência, a sua onipresença é tão real que quando o Senhor fala para Israel, levanta, Israel, tem uma atitude, eu tô aqui. É Mas verdade. levanta os olhos, observa, Aleluia. entenda que não é só levantar, meus irmãos, não é só levantar os olhos. A primeira parte é levantar os olhos. Agora a segunda é observar. É se calar, é calar para ouvir a voz de Deus, é calar para entender muitas coisas que você não deu nem espaço para ouvir. Deus É está verdade. falando com alguém que está a caminho do milagre, que está procurando, que está tentando ali na direção, no propósito, está dizendo para você: primeiro se levanta, levanta e depois observa. Glória a Observa Deus. e o Senhor não Glória a Deus. fala, missionária, para observar o que está ao redor. Não, É, ao seu redor vai ser cenário ruim. Ao seu redor o exatamente. cenário é de guerra, o cenário é de É, derrota, o é, cenário é de cativeiro, o cenário é de aprisionamento. Quando o Senhor fala para Israel, levanta e observa, ele fala, observa as tá nas alturas. alturas.
É verdade, glória a Observa Deus. as alturas, Tá no observa alto, quem criou tudo isso. é Aqui verdade. tá, o Senhor está lembrando o povo de Israel. Povo de Israel, lembra dos meus 3 atributos? Glória a Lembra Deus. de Aleluia, um dos meus Jesus. 3 atributos? Que é todo o poder, que Ele está em todos os lugares, que Ele É, tudo vê, que Ele tudo pode. E às vezes nós esquecemos, em 70 anos de cativeiro, nós é, esquecemos do poder. E Deus trouxe você aqui nessa live, meu querido e minha querida, para te glória a lembrar do que Ele é Deus. capaz de fazer. Se Ele quiser, Aleluia. Ele muda o cenário no estralar de dedo. É, Se Ele quiser, Ele muda a história num piscar de olhos, porque Ele aleluia. tem todo o poder. Mas eu preciso estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para isso. Escolha Aleluia, hoje se Jesus. levantar. Glória a Escolha Deus. hoje se colocar de pé. Ele ainda vai dizer para o povo de Israel, depois que ele fala, para o povo se levantar os olhos, para o povo começar a observar, ele vai dizer para o povo, por que vocês reclamam? No É, versículo 27, por que reclamas? Por que reclamas, ó Jacó? Por que reclamas, ó Israel? Por que vocês falam, o Eterno não se interessa pela minha situação? Ó meu Deus, não considera a minha causa? Nesse versículo, o Senhor está dizendo para o povo: por que vocês estão questionando, achando que Deus não quer fazer? Achando que Deus não pode fazer? é Achando que verdade. Deus não está olhando por vós? Muito pelo contrário. Povo de Israel, eu estou olhando por vocês. E assim o Senhor Glória a está falando com Deus. alguém. Os meus olhos estão sobre a tua vida. Os meus olhos estão sobre a tua casa, oh glória. Eu sinto Deus em falar isso, Deus, porque o Espírito aleluia, Santo está falando Jesus. com alguém. O Senhor está falando Oh, com alguém Espírito de nessa Deus. live. Os olhos Aleluia. do Senhor estão sobre Fala você. mesmo, Os Pai. olhos do Senhor estão sobre a tua casa. Os olhos Sim, do Senhor estão sobre a tua família. O Senhor sobre os tem seus visto o que servos, você Pai. tem passado. Oh, Mas o glória que a Ele Deus. quer de você é um posicionamento. Oh, aleluia. Deus Levanta tremendo, os teus aleluia. olhos. O Senhor está falando para É, alguém, Jesus. levante, Deus observa. Porque maravilhoso. quando você para observar, você se cala. E quando você se cala, Deus opera. Oh, glória. Eita, Deus Se cale maravilhoso. com Aleluia, estratégia. Jesus. Se cale com estratégia. Deus está falando para alguém, não é muito falar, minha querida. É, Não é muito falar, meu querido, não. Quando o Senhor fala para nós se calar, não é para nós ficarmos paralisados, não é para ficarmos pausados, não. O calar de eita, Deus é aleluia, continuar Jesus. orando, é continuar Deus observando, porque se tremendo, você parar de aleluia. observar o poder de Deus, se você parar de Verdade, Pai. observar, Verdade, você não vai Jesus. olhar mais para Ele. Você não vai olhar mais para cima. Então, quando ele diz para você se calar, não é para você parar. Não é para você paralisar na atmosfera espiritual, não. É para você continuar observando o poder dele. O calar de Aleluia. Deus é só para ele fazer. Deus está falando com alguém que Eita, está glória precisando a de um Deus. milagre. Deus está falando com alguém que precisa de uma libertação. Está tentando ganhar Aleluia. um filho. E está tentando Deus ganhar um esposo ou a esposa. Deus está falando para tremendo. você, se cale. É momento de se calar. É momento de só observar. Glória a É Deus. momento de continuar orando. Aleluia. Aleluia. Não Deus adianta, você tremendo. não vai vencer na força do braço. É, Lembra que o grande é Ele. O poderoso é Ele. é, Eu li para Jesus. vocês aqui que o Senhor nos olha, que é uma metáfora, é algo simbólico. Ele olha para nós, ele nos vê como se fosse gafanhotos. Entenda, não é que nós somos gafanhotos, não é isso. É algo simbólico, uma simbologia para nós entendermos É a dimensão de Deus, o verdade. tamanho desse poder. Então ele vai olhar para nós como gafanhotos, pequenos, fragilizados, mas potentes, porque temos Ele. É, Deus. Forte, porque estamos com Ele, porque Ele está Aleluia. conosco. E o Senhor, Ele vai falar para o povo de Israel o porquê da reclamação, o porquê que se reclama, o porquê que você reclama, É, o porquê que você acha que eu não estou vendo, por quê? Se eu estou aqui, e eu quero falar para você que está nos ouvindo, está nos vendo agora, glória a Deus Deus. está te preparando para algo maior. Aleluia. Deus Deus está tremendo. preparando você para algo maior que vai acontecer. Ora, machore, camarabassu. Aleluia. Deus está falando Jesus. com Deus alguém tremendo.
que precisa continuar, missionária. Alguém que precisa continuar. Alguém que está cansado. Alguém que está exausto. Porque vem lutando e não vem vendo resultado. Deus está falando com você que está cansado. Você que está achando que está muito difícil. Você que está achando que não está valendo a pena. Sabe o que ele diz no final desse contexto? No final do contexto, ele vai dizer, no versículo 29, ele vai dizer: o Senhor faz forte ao cansado. Ele multiplica o vigor daqueles que não têm. E no versículo 30, ora, até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os jovens tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ele está falando para o povo de Israel. Deixa eu me atender aqui. Eita, Jesus. E eu não tô nem enxergando a missionária para ela me dar um toque. Não, gente, falta aí uns minutinhos ainda, vai. Deixa Deus te usar. Eu não tô nem para me dar um toque, Jesus. Não, filha, vai, deixa Deus te usar. Vai, entrega aí que quem tá aqui com certeza, né, Deus tá te usando muito, sim. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com muitas pessoas, não só com uma nem com duas, mas com muitas aqui, porque nós vivemos últimos dias, né, pastora, que as pessoas têm desistido, têm se cansado, não têm visto resultado, e aquela história, estão remando, mas não estão chegando a lugar nenhum. É verdade. Essa palavra, ela vem assim de encontro com muita gente aqui, né? Amém. Encontro. Mas pode finalizar a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, missionária. Os jovens se cansam. E sabe por que a palavra fala, queridos, que os jovens se cansam? Porque a fase onde se concentra maior energia em nós é quando nós somos jovens. A fase em que se concentra maior disposição é a fase da juventude. E é por isso que a palavra diz que até os jovens vão se cansar. Ou seja, que aquele que não estiver com a força de Deus no seu modo natural, ele vai sentir cansado sim. Ele vai sentir exausto sim, mas aquele que espera no Senhor. Sabe o ato de você observar? Sabe quando você para de olhar para a terra, você levanta seus olhos e você se cala para observar? Porque não tem como observar falando. Não tem como. Para observar tem que meditar. Tem que ter atenção. Tem que ter cautela. Tem que se calar. Então, depois que você levanta, que você se cala, que você observa, nós temos que ter a paciência de esperar. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil você ficar só olhando. É fácil. Você está num cenário ruim e está só olhando. Não é fácil. Porque você quer fazer alguma coisa, você quer tentar de um jeito, você quer uma estratégia, tem outra. Eu quero dizer para você diferentes tipos de guerra, diferentes tipos de situações o Senhor vai te colocar. E em algumas situações é necessário você pegar a espada, você pegar a lança, você pegar o escudo, você ir marchando para lá, você ir para o campo de guerra e de batalha. Mas tem outras coisas que não vai ser pelas tuas mãos. Vai ser somente pelas mãos de Deus. E não é porque vai ser só pelas mãos de Deus que você vai ficar sem fazer nada. Você vai estar esperando. E o processo da espera é o quê? É alguém que está em movimento nos céus. É alguém que está em movimento na atmosfera espiritual. É um adorador que não se cala. É alguém que não para de orar. É alguém que não está com a mão na espada, mas está de joelhos dobrados, só observando, só esperando o que Deus fará. Então eu quero finalizar agora essa palavra dizendo para a vida de alguém:
Tem esperança para a tua história. Tem esperança para o teu ministério. Tem esperança para a tua chamada. Tem esperança para os Aleluia. teus filhos. Tem esperança para você. Talvez não mudou ainda, pastor, é muitos anos sofrendo. Sim, eu entendo. Eu entendo que 70 anos de cativeiro não é fácil. É por isso que Deus está trazendo essa palavra para você, para transformar a tua mente, para trazer uma renovação de mente, para te Glória entregar a a Deus, vitória. aleluia. Amém? Que Glória a Deus abençoe Jesus. em nome de Jesus. Eu finalizo essa palavra dizendo para você: ainda tem solução. Amém, minha amada Fábia? Amém, pastora. Que Deus continue te usando poderosamente. Um Amém, minha testemunho querida. impactante, uma palavra muito Amém. abençoada, uma palavra que veio do céu para as nossas vidas, um maná fresquinho, né, do alto para as nossas vidas. Eu só tenho a Amém. agradecer a Deus porque Deus fala conosco. Eu sempre falo, né, em todas essas lives assim, Deus tem usado pessoas para falar conosco nesses dias, né? E a importância, às vezes é tão simples, né? A gente usa essas ferramentas para tantas coisas e a gente tem a possibilidade de levar a palavra, alcançar vidas, né? Pessoas que talvez hoje aqui estão nessa live que talvez, né, tem gente desistindo, tem gente desanimando, mas essa palavra ela veio muito forte ao encontro, né, ao coração de cada um, ao meu coração também, porque Deus fala com todos nós, É né? verdade. E Deus ainda, ele é maravilhoso, né? Porque ele nos revigora as nossas forças, mesmo quando a gente já não tem mais aquela, a gente já tá, não tá mais andando, já tá quase tropeçando, né? É Mas quando a verdade. gente tem essa, toma esse posicionamento, Deus, ele nos levanta, nos coloca de pé e, né, nos dá essa força para que a gente venha realmente, né, ter essa força de águia para vocês, né, subir É às verdade. alturas numa É verdade. renovação de espírito assim, né, tremenda, meu Deus. Olha, pastora, Verdade. eu só tenho a agradecer a Jesus pela sua vida, né? Amém. Nós, Deus abençoe. né, vou mais, a gente vai tentar fazer mais algumas vezes quando a senhora puder, né, estar com a Amém. gente, né? E eu Amém. agradeço de coração, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, sua Amém. família, né? É, a banda que vocês têm que adoram ao Senhor, que Jesus venha abençoar, abrir portas. Amém. E é assim mesmo, a gente se dispor a Deus e Deus, então, faz o impossível acontecer, né? Que É palavra verdade. maravilhosa, de palavra tremenda mesmo, né? Amém. Mas eu sou feliz porque eu tenho certeza que vai ter pessoas aqui que depois vão me chamar aqui no particular e vão falar, porque toda live, né, Deus tem usado e tem abençoado e alcançado vidas, né? Essas vidas para Amém. o reino de Deus, né? Que Deus abençoe Amém. sua vida poderosamente, né? E antes de nós finalizarmos, né, pessoal, quero agradecer a vocês também pela participação de cada um de vocês, né, a pastora Odisseia acabou de entrar agora, mas ela esteve com a gente aqui ontem também com um testemunho lindo. Essa live, pessoal, fica salva no Instagram da igreja e daqui mais ou menos uns 20 minutinhos vai para o YouTube, fica salvo lá no YouTube também. Então, às vezes você quer mandar para alguém, talvez do Instagram é difícil, é ruim, então você vai lá no YouTube, @ministrações da palavra, escreve tudo sem tio, sem cedilha, minúsculo, @ministrações da palavra. Lá tem todos os vídeos, tem do pastor Hélio, da pastora Adriana, da pastora Diana, né? E vai ter agora o da pastora Cássia lá com a gente. Então, você que queira compartilhar, né? Compartilhe, divulgue, porque eu tenho certeza que, assim como Deus falou comigo e contigo aqui nessa live, vai alcançar outras vidas também, abençoando, né? Com uma palavra que edifica, que transforma, que liberta, que olha o que Deus fez na vida dela, né? Ela se posicionou, pediu, se colocou, se dispôs e Deus fez acontecer. E essa palavra que vem ao nosso encontro hoje, dizendo que Deus, ele nos revigora, né, nos renova, nos levanta e olha para as alturas, porque é de lá que Deus vai fazer o extraordinário acontecer, né? Pastora, mais alguma coisa que você queira falar para nós aqui, para nós
Só, finalizarmos com uma oração? só agradecer, minha querida, que Deus abençoe pela sua vida, pela vida do Amém. pastor, tá? Foi um prazer estar aqui com você e Imagina. sempre que precisar à disposição, tá bom? E é isso, só agradecer mesmo. Amém. Eu que agradeço, né? E nós vamos finalizar aqui com uma oração, pessoal. Você que tem aí seu copo com água, sua vasilha, o pessoal que gosta, né, da oração na água, na vasilha, no remédio, na medicação, nós vamos orar aqui agora e nós vamos já finalizar, né? Senhor Deus, nesta hora, Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela Tua presença nessa live, Pai, que podemos sentir, ó Pai, a Tua presença, Pai. Deus amado, te agradeço pela vida da pastora Cássia, Pai, que se dispôs e veio aqui, Senhor Jesus, como instrumento usado em tuas mãos, Pai, como canal de bênçãos, trazendo, Pai, essa palavra que nos edifica, que nos transforma e nos transborda, Pai, da tua unção e da tua graça, meu Pai. Obrigada por alcançar vidas através dessa live, que o Senhor venha poderosamente abençoar, Senhor, essa vasilha com água, esse copo com água, essa papinha do neném, esse almoço, essa medicação que as pessoas, de repente alguém toma medicação, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que através, ó Pai, da tua bênção, Pai, essa pessoa possa tomar essa medicação, ó Deus, mas sabemos que o extraordinário vem de Deus, a bênção vem do Senhor, ó Pai, a bênção maior vem dos céus, ó Pai, esses exames, ó Pai, que o médico desenganou, falou que não tem cura, não tem solução, mas a tua palavra diz, Pai, que nada é impossível para Deus, Pai, tudo é possível para aquele que crê, Senhor, e nós cremos no milagre, nós cremos, ó Pai, na libertação, na transformação, que vidas, ó Pai, através, ó Pai, dessas lives, das nossas orações na madrugada, Senhor, orações no monte, entre outros, ó Pai, grupos que também oram, Pai, intercedendo por cada um que entra nessa live, Pai. Nós abençoamos, Senhor, com as bênçãos maiores, ó Pai, e nessa hora nós te agradecemos. Abençoe cada um que vai voltar para o seu local de trabalho, Senhor, a dona do lar que está em casa com seus filhos, abençoe, Pai, dá a tua proteção, e nós pedimos que o Shekinah dos teus céus, ó Pai, divino, derrama sobre nós, ó Pai, o bálsamo de Gileade, Pai, para curar pessoas, ó Pai, que estão aqui, Senhor, passando até mesmo, Pai, por problemas respiratórios, com gripes, com, Senhor, problemas pulmonares, que nesta hora, Pai, o teu bálsamo de Gileade vá de encontro, ó Pai, à vida, Senhor, destas famílias, Senhor, dessas pessoas, e nós determinamos a cura, a bênção e o milagre do alto dos céus, abençoando também, Pai, a família da pastora Cássia, seus filhos, ó Pai, que o Senhor venha poderosamente abrir, Senhor, as bênçãos, ó Pai, da prosperidade sobre a vida dela, sobre a casa dela, a saúde, o amor, ó Pai, a paz, cada dia mais, derrama cada vez mais o teu óleo da tua unção, e assim nós te agradecemos e profetizamos bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus e sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. E Deus abençoe vocês, eu espero vocês aqui. Amanhã estará conosco a pastora Adriana, esposa do pastor Hélio Júnior. Ela estará conosco aqui amanhã e vai ser uma honra, um carinho muito grande recebê-los aqui amanhã novamente nessa live, né? Essa live que tem por tema Momento com Deus, e esse momento com Deus aqui e com esses homens e mulheres de Deus que Deus tem enviado aqui para nós, como o pastor Adriano e como a pastora Cássia, que hoje está aqui conosco, ontem a pastora Odisseia, entre tantos que já passaram aqui. Eu quero dizer que nós só temos a ganhar, receber bênçãos e cada dia mais nos fartar das bênçãos do Senhor Jesus. E Deus abençoe, pastora Cássia, um beijo no coração, nosso abraço, nosso carinho à sua família, e até uma próxima, que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, até amanhã, meio-dia, na live Um Momento com Deus. Você é o nosso convidado especial para estar aqui, e nós estaremos recebendo as bênçãos do Senhor. Pastora Adriana, esposa do pastor Hélio Júnior, estará conosco e trará aqui uma palavra de bênção para mim e para você. Gostou da live de hoje? Então compartilha com mais alguém e desfrute das bênçãos dos céus. Um beijo no coração e até a próxima.